História de hoje, Mário, o marinheiro. Vou contar para vocês uma história parecida com a história que a gente já viu lá na sala. Lembram a história Meu Barquinho de Papel? Essa história é parecida com aquela, mas aquela história tinha um personagem chamado João, o menino João. E na história de hoje, o personagem é Mário, o marinheiro. Era uma vez um rapaz chamado Mário, que gostava muito de aventuras, pois ele era marinheiro. Certo dia, Mário decidiu acampar e resolveu fazer uma barraca bem grande. Mário fez a sua barraca. Como a barraca ficou muito mole, o vento a derrubou. Então Mário decidiu construir uma casa, porque a barraca não estava muito confortável para ele. O vento batia, mexia as paredes e a barraca era muito mole. Mário achou melhor fazer a sua casa. Enquanto ele trabalhava na construção da casa, foi ficando tão quente, mas tão quente, que Mário resolveu se proteger. Resolveu fazer um chapéu para se proteger do sol que estava aquecendo muito ele. Fez o seu chapéu. Mário trabalhou tanto, porque ele gostava de ficar ali na casa dele, que agora era um pouco mais confortável e mais segura. E ele ficou com fome. Ai, mas que fome que Mário ficou! E ele decidiu estourar umas pipocas para acalmar a sua fome. Enquanto comia as pipocas, Mário observava a paisagem, comendo suas pipocas. Enquanto observava a paisagem, Mário viu lá longe um barquinho navegando. E sabem o que ele lembrou? Ele lembrou de uma cantiga. A cantiga era assim: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Lembram dessa cantiga? Foi essa cantiga que Mário se lembrou. E ele cantou essa cantiga e riu muito sozinho e se divertiu. E lá no mar, aquele barquinho que Mário observava continuava a navegar. E como estava muito quente, Mário decidiu pegar o seu barquinho para ir também navegar. Foi até o cais, entrou no seu barquinho e saiu a navegar. Começou a navegar pelo mar. E quando Mário estava bem fora, bem em alto mar, uma grande tempestade se formou. Mário ficou assustado com aquela tempestade. Tentou controlar o seu barco, mas estava muito difícil. Não teve jeito. O barquinho bateu com a proa na ponta de uma pedra. E sabem o que aconteceu? Quebrou a proa do barco do Mário. Um pedaço do barco se quebrou. Mário tentou
com todo esforço para ver se conseguia controlar o seu barquinho. Mas estava muito difícil, tinha muito vento e sem a proa o barco não tinha estabilidade para navegar. E com isso o barco bateu com a polpa novamente numa pedra. E o que aconteceu? Quebrou a polpa do barco do Mário. Agora mesmo é que estava difícil navegar o barco sem proa e sem polpa. Com um outro vento que veio, o barco virou e bateu com as velas no fundo. Acabou quebrando também um pedaço da sua vela. O barco do Mário foi parar no fundo do oceano. Pobrezinho do Mário. Acabou naufragando com o seu barquinho que ficou todo destruído. Mas por sorte do Mário, tinha um salva-vidas por ali. E viu toda aquela confusão. Apressaram-se para salvar Mário. Quando chegaram lá, eles perceberam que Mário estava muito bem, porque ele tinha levado o seu colete salva-vidas. E assim ele conseguiu boiar e salvou daquele triste naufrágio. Eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Lá vem, como ele vem faceiro, tudo de branco, com o seu bonezinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história também. É um pouquinho parecida com aquela que a gente viu lá na sala, lembram? Mas essa é do Mário. E o Mário, ele viaja em navios, assim como os piratas. E assim como os barcos dos piratas, o barco dos marinheiros também tem todas aquelas partes que a gente viu do barco pirata, vocês lembram? E também tem pessoas encarregadas por cuidar do seu navio. Assim como o barco dos piratas, também tem pessoas encarregadas para cuidar de cada parte do seu navio, né? Seu navio pirata. E o navio dos marinheiros, quem cuida são os marinheiros. E agora a gente vai ver quem é que cuida do navio dos piratas. Vamos lá? E antes que a prof encerre isso aqui, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho a história e acompanhassem para fazer o mesmo que eu fiz. A mamãe, claro, vai poder ajudar a fazer essa dobradura. E depois vocês vão decorar esse colete, né? Na verdade, parecido com uma camisa. Decorar bem legal o colete salva-vida do Mário, tá bom? Depois pode colar atrás de uma página da apostila. Estou aguardando. Qual foi o tombo do navio? Qual foi o balanço do mar?